A angústia é a vertigem da liberdade. Essa frase poderia muito bem estar tanto nos apêndices deixados pelo Kierkegaard para os seus fiéis da Lumon, assim como também poderia ser um trecho do livro O Você Que Você É, do cunhado do Mark. Mas na verdade ela é do dinamarquês Søren Kierkegaard, que é aquele filósofo que eu mencionei no último vídeo, que muitos acreditam que pode ser uma das inspirações para o Kierkegaard na série Ruptura. Essa citação traz uma ideia de que ter a consciência da liberdade que você tem de escolher quem você é e também de que você é responsável por essa escolha é algo que causa angústia. Mas essa angústia, ao invés de ser algo que a gente tem que evitar, é uma parte essencial do processo de tornar-se você mesmo. Essa ideia está presente na filosofia da Lumon, resgatando algo que há milênios é repetido em histórias que são contadas pela humanidade. E nesse vídeo de hoje eu vou voltar lá na história de Orfeu para mostrar como que ele chega nesse aprendizado e como que o Mark lá em Ruptura está seguindo um caminho semelhante. Caso não tenha ficado claro para quem às vezes caiu aqui de paraquedas, essa aqui é a parte 2 da minha análise dos simbolismos, mitos e significados em Ruptura. E para você entender esse vídeo é essencial que você tenha assistido a parte 1 que está aqui nos cards. Sem mais delongas, bora lá então! Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, horror e mitologia. Dando continuidade aqui dentro do quadro Fatos e Mitos, a minha análise de Ruptura, bora seguir com os meus apêndices, né? Eu tinha separado a análise em apêndices para vocês, eu trouxe os 3 primeiros naquele vídeo e agora vamos para os 3 últimos. Apêndice 4, o éter elemental e os 4 temperamentos. Lembram que na primeira parte eu falei sobre como que o éter é um conceito que surgiu como uma divindade na mitologia e depois foi tendo seu significado atualizado ao longo dos séculos, na filosofia, na física, na química, até chegar naquele éter que o Kier produzia na sua fábrica, que ele acreditava que iluminou a sua vida. Bom, falando então da história real do conceito do éter. Quando a gente sai da mitologia grega e passa para os pensamentos da filosofia, o éter não é mais um deus. Ele passa a ser visto pelos filósofos como o quinto elemento, um elemento invisível considerado perfeito. O filósofo Aristóteles enfatizava que os 4 elementos clássicos terrestres, que eram a terra, o ar, a água e o fogo, seriam elementos que estavam sempre sujeitos a mudanças. E os filósofos que vêm depois do Aristóteles passam a enxergar o éter como o quinto elemento, chamado de quinta essência, por ser um elemento perfeito diferente dos outros, pois ele existia no plano cósmico e não no plano terrestre, representando a negação lógica de que o vácuo poderia existir. Essa visão do éter como o quinto elemento se expande da filosofia e vai para várias correntes de pensamento. Ela é adotada pelos escolásticos da Igreja Católica e também por várias linhas mais esotéricas que passam a enxergar o éter como o elemento correspondente ao espírito. O éter enquanto espírito seria o elemento que interliga os 4 elementos naturais, terra, ar, água e fogo, trazendo equilíbrio para eles. Olha que doideira, eu nunca pensei que ia ter uma relação nesse vídeo aqui com aquele meu vídeo do Fatos e Mitos de Agatha desde sempre. Mas quem assistiu o outro vídeo deve lembrar que lá eu abordei essa explicação para falar dos tipos de bruxas nas correntes magísticas do neopaganismo, conectadas com cada um dos 5 elementos, sendo que éter é o elemento central do espírito. Ou seja, o éter é o elemento capaz de domar os outros 4 elementos. E isso tá te lembrando alguma coisa em Ruptura? Pois é, lembram do discurso do Kier que eu li na primeira parte da análise, no qual ele falava que o maior feito da vida dele foi quando ele identificou e domou dentro dele os 4 humores? Na série legendada tá como 4 humores, na versão dublada tá como 4 temperamentos. Enfim, o Kier diz que ele conseguiu chegar num estado de consciência dentro da caverna da sua mente, no qual ele dominou esses 4, né? Tem até aquela pintura que mostra ele como uma figura quase divina, domando eles na forma de seres com aparências específicas. Então, na verdade, esses 4 humores que o Kier cita na série são apenas um outro nome que ele deu para uma teoria que realmente existiu na filosofia grega e na medicina até o século 17. A teoria dos 4 humores no corpo humano. Os registros costumam considerar que
Hipócrates foi o responsável por levar essa ideia da filosofia para a medicina. Acompanhem aqui a evolução desse pensamento e mais uma vez a Sabrina vai colocando aí na tela como uma tabelinha para vocês seguirem. Os filósofos acreditavam que os elementos naturais, terra, ar, água e fogo, se manifestavam como humores que estariam nos fluidos corporais vitais e que representariam os nossos 4 temperamentos: melancólico, que é o temperamento triste e às vezes depressivo; sanguíneo, que é entusiasmado, alegre e social; fleumático, associado a um comportamento reservado e às vezes medroso; e colérico, ambicioso, agressivo e às vezes explosivo. E se vocês forem reparar, eles se encaixam perfeitamente com os temperamentos citados pelo Keir na série, que são aflição, que em inglês é woe, que seria esse sentimento de tristeza e melancolia, que lá na doutrina do Kierkegaard é representado por uma mulher chorando no vestido de noiva; diversão, que em inglês é frolic, e seria o sentimento de alegria e frivolidade, representado por um bobo da corte sorridente; pavor, que em inglês é dread, que seria o medo extremo, representado por uma velha senhora aterrorizada; e malícia, que em inglês é malice, que seria a raiva e o desejo de prejudicar, representada por um carneiro. Então, da mesma forma que os estudos que surgiram da filosofia e evoluíram para as correntes esotéricas e religiosas acreditavam que o éter seria o elemento ou o espírito capaz de domar os 4 elementos, o Keir, ali em Ruptura, afirma que ele conseguiu atingir um estado da sua consciência no qual ele conseguiu domar esses 4 temperamentos. E da mesma forma que no passado, no mundo real, houve um tempo em que a filosofia e a medicina, através da teoria humoral, acreditavam que equilibrar esses 4 humores no corpo era uma forma de encontrar curas para diferentes males, na história de Ruptura, o Keir acredita que é através dessa dominação dos 4 humores que ele vai conseguir encontrar o que ele enxerga como a cura para a humanidade. Lá no tempo presente, em que a história da série se passa, a gente vê que a família Egan e os funcionários como a Harmony Cobell levavam essa ideia de que todos nós temos esses 4 temperamentos muito a sério, tanto num viés de crença religiosa quanto científica. E isso era inclusive o intuito do trabalho da equipe de refinamento de macrodados. Aquele trabalho deles de ficar filtrando os números na tela em diferentes pastinhas de acordo com os sentimentos que os números causavam neles. Então, a Cobell explicou para o Mark no último episódio da 2ª temporada que aqueles números eram os temperamentos. No caso específico desse projeto, eram os temperamentos da Gemma, como se fossem os blocos de construção da mente dela, enquanto ela estava sendo testada lá no andar de testes. Vocês podem ver que as siglas que aparecem quando a pasta se abre no computador são correspondentes aos nomes dos 4 temperamentos em inglês. E ao organizar esses temperamentos de diferentes formas, o Mark estava moldando para a Gemma novas consciências. Então cada arquivo que ele concluiu para a Gemma era uma nova consciência para ela, uma nova interna. Tendo completado 24 arquivos, o Mark tinha completado 24 consciências internas diferentes para a Gemma, cada uma que despertava dentro daquelas diferentes salas com diferentes situações. E o arquivo Cold Harbor que o Mark concluiu no último episódio era a 25ª consciência, a interna número 25, que tinha como objetivo vencer o mais difícil dos ciclos de morte que eu expliquei lá na parte 1. Provar que de fato ali dentro ela era uma interna com a mente completamente isolada dos traumas da Gemma, sem nenhuma marca da dor que ela sentiu na sua vida e capaz de desmontar aquele berço sem despertar nenhum gatilho. A Lumon traz aqui então na sua doutrina essa ideia de que aquela interna ali, aquela versão 25 da Gemma com temperamentos domados, é a representação de uma consciência praticamente pura, uma consciência que conseguiu atingir o estado que o Keir considerava como algo transcendental, algo que pode ser conectado com a filosofia do Søren Kierkegaard, que eu já mencionei aqui, que nos seus discursos existencialistas trazia essa ideia de que voltar-se para a sua consciência interna e confrontar os seus medos, limitações e contradições era um caminho para um encontro com o divino. Mas para chegar nesse experimento que a Lumon está conseguindo realizar, o Keir precisou
precisou lá atrás unir ciência e religião. Através da química, ele precisou encontrar algo concreto que permitisse que as pessoas buscassem de forma física esse estado em busca de consciência interna. E através do mito que ele criou para si mesmo, ele conseguiu manter a narrativa de que essa transcendência dele foi algo divino. E é sobre isso que trata o próximo ponto. Apêndice 5. As fábricas de éter e o mito de Kyr e Dieter. Certo, repassando aqui então as etapas do éter que eu já comentei com vocês no mundo real. Primeiro, na mitologia, o conceito de éter surgiu como um elemento divino que iluminava os homens como Orfeu, numa energia contrária à ideia de morte. Assim como em Ruptura, na juventude do Kyr, ele se sentiu iluminado pelo espírito do éter para dar início à sua jornada na missão contra os ciclos da morte. Depois, na filosofia e nas correntes esotéricas, o éter é visto como o quinto elemento capaz de domar os 4 elementos naturais, o que se conecta com Kyr sendo capaz de domar os 4 temperamentos na sua doutrina Minaseri. Pois então, com o avanço da sociedade ocidental, o éter se tornou um conceito estudado pela ciência, principalmente a partir do século XVII, quando os estudiosos reciclaram esse conceito da mitologia e da filosofia para tentar explicar como que a luz e o calor se moviam no vácuo. Os cientistas achavam que devia existir um meio invisível e leve que preenchia todo o espaço, e isso foi o que eles chamaram de éter luminífero. Essa ideia começou a ser trabalhada pelo Isaac Newton na sua teoria de partículas da luz, foi ampliada por outros cientistas, mas os estudos do final do século XIX mostraram que era uma teoria furada, e ao longo do século XX esse conceito do éter na física vai ser abandonado. Porém, ele começou a ser usado na química, porque a ciência é assim, os nomes sempre trazem uma carga de significados históricos junto com eles para batizar novos testes e descobertas. Então os químicos começam a usar o termo éter para nomear certas substâncias leves, voláteis e invisíveis que lembravam as características do antigo éter mitológico. E aí a gente chega no éter dietílico, que na verdade já tinha sido descoberto ainda no século XVIII. Ele é um líquido que evapora fácil, tem um cheiro forte e desaparece no ar. Daí a associação com algo sutil e quase espiritual como o éter clássico. Ou seja, o conceito de éter se transformou e renasceu em algo novo. Ele saiu do campo das ideias místicas e virou o nome daquela substância real usada em laboratório, que na história da série é a substância produzida na fábrica onde o Kyr conheceu a sua esposa e depois que a Lumon começa a produzir na fábrica que eles abrem lá em Salt Neck, na qual a Cobel trabalhava na sua juventude. Agora vejam só que interessante, um dos usos reais que esse éter químico teve na história foi como anestesia. Inclusive, alguns dos primeiros testes dele como anestésico foram com dentistas em cirurgias odontológicas. Um dos dentistas que também era médico que usou o éter numa demonstração pública de anestesia em 1846 foi William T.G. Morton, que na época batizou a sua preparação de éter misturada com óleos aromáticos de Litheon, em homenagem ao rio Lete da mitologia grega. Isso porque o rio Lete nos mitos gregos era o rio que existia no mundo inferior, no mundo dos mortos, do qual os mortos eram obrigados a beber a água para que eles se esquecessem completamente das suas vidas terrenas. Sim, assim como os funcionários do andar de Ruptura são obrigados a se esquecer das suas vidas terrenas quando chegam lá embaixo. Então, na história real, o William T.G. Morton fez essa associação com a mitologia porque o éter dietílico não só funcionava como anestésico, mas também causava esquecimento. Isso porque enquanto a pessoa estava sob o efeito de éter, ela entrava num estado alterado de consciência, algo que em alguns grupinhos alternativos mais seletos chegava a ser comparado com um estado de êxtase religioso. Lembram que eu expliquei isso lá na parte 1? Então, olha que massa, na Grécia Antiga isso era um conceito místico, mas quando a gente chega aqui no século XIX, a ciência está adaptando esses mesmos significados para uma substância que causa esses efeitos de forma concreta no corpo humano. Então, sabendo dos ideais do Kyr Egan, faz todo sentido que a Lumon, enquanto empresa que buscava encontrar uma cura para eliminar a dor da humanidade, tenha investido no éter no passado.
O éter foi usado como anestesia para cirurgias odontológicas, cirurgias médicas, e eu vou deixar aqui mais um artigo que explica como que ele começou a ser usado pelas pessoas na era vitoriana para lidar com situações do dia a dia que elas achavam desconfortáveis. Por exemplo, teve um caso de 1897 de uma mulher vitoriana recém-casada que entrava em histeria sempre que o seu marido tentava iniciar o sexo. Então, para que o marido pudesse consumar o ato sexual, ela se dopou de éter para entrar no estado alterado de consciência. Vocês estão entendendo que na vida real o éter estava sendo usado para fazer a mesma coisa que a Lumon está tentando fazer com a ruptura lá no andar de testes com a Gemma? Da mesma forma que uma das internas da Gemma tem que passar por uma ida ao dentista, o Dr. Moll também disse a Gemma que uma das personalidades internas em uma das salas seguiu em frente agora que ela e o Mark não estão mais juntos, sentindo coisas que ela nunca sentiu com o Mark, dando a entender que ela pode ter feito sexo dentro de uma das salas como uma das internas, como parte de um teste para ver se a ruptura poderia ser usada, inclusive para momentos íntimos desse tipo, que nem o éter já foi usado no passado. E tem mais, historicamente esse éter anestésico estimulou depois o uso de substâncias semelhantes que dariam origem a novos anestésicos, que seriam usados também para ajudar mulheres no parto a suportar a dor, como foi o caso da rainha Vitória, que graças a esses avanços foi a primeira monarca a dar à luz a uma criança sob anestesia. Mais uma ideia que a Lumon também vai reciclar nos seus projetos lá na frente com as mulheres grávidas. Porém, tem uma questão. Como uma substância é capaz de levar a esse estado alterado de consciência, na história real o éter começou a ser usado também de forma recreativa em festas organizadas no século XIX que eram chamadas de Ether Frolics. Sim, Frolics é o mesmo nome que o Kirk Egan usava para um dos humores que ele catalogou, o humor da diversão. Essas Ether Frolics eram reuniões nas quais os convidados cheiravam éter juntos para ficarem chapados e em alguns casos se entregavam para experiências de orgia sexual. E assim, eu acho que a Lumon conseguiu deixar bem claro que essa era uma das práticas do Kirk Egan, porque dentro da tradição da empresa existe a festa do waffle que a gente viu lá na primeira temporada, que é um incentivo que a empresa fornece quando um dos refinadores se destaca, no qual ele é levado até a réplica da casa do Kirk Egan, veste uma máscara do Kirk Egan para assumir a posição dele e recebe uma apresentação de 4 dançarinos eróticos mascarados usando fantasias dos 4 temperamentos para que ele possa participar de uma orgia com esses 4, simulando o ritual no qual Kirk Egan originalmente domou os 4 temperamentos dentro da caverna. Isso é o que mais leva a gente ao entendimento de que esse estado de consciência alterado no qual Kirk dizia que domou os 4 humores foi provavelmente um estado de êxtase no qual ele estava sob o efeito de éter. É incrível porque ele estaria usando algo científico, um composto químico real, mas atribuindo significado místico para isso. Da mesma forma que os gregos antigos faziam naqueles rituais de Dionísio que o Orfeu registrou, nos quais eles também inalavam substâncias e se entregavam para práticas sexuais, querendo atingir o êxtase religioso. E aí, se você se pergunta, mas então por que é que o funcionário da Lumon, quando vai participar desse ritual da festa de orgia, também não é incentificado a ficar chapado de éter? E aí eu te respondo, é porque ele já tá chapado, entre aspas. Afinal, ele é um interno. Quem tá ali não é aquele que a sociedade considera como a pessoa de verdade. Aquele ali já é um estado alterado daquela consciência, no qual a consciência interna tá dominando aquele corpo. Ficou um pouco confuso? Vamos lá. Tendo acompanhado essa história do éter que eu trouxe aqui para vocês, da mesma forma que no mundo real o éter dietílico, esse éter químico, é a evolução moderna das ideias daquele éter da mitologia, o chip de ruptura inventado na série seria a evolução tecnológica do éter dietílico. Foi uma forma que a Lumon encontrou de ampliar ao máximo o conceito de anestesia, de deixar alguém num estado alterado de consciência, com a consciência interna tomando o lugar da consciência externa, sem que ela precise inalar substâncias alucinógenas, usando apenas um chip. Faz todo sentido que a Harmony Cobell, que trabalhava com a fábrica de éter, que viu como é que o éter podia ajudar as pessoas a passar por processos dolorosos sem ter que enfrentar dor, mas que viu também como é que as pessoas da cidade dela
dela que usavam o éter de forma recreativa foram ficando viciadas na substância, tenha sido ali a jovem cientista que se dedicou para essa pesquisa. Provavelmente buscando um jeito de fazer a pessoa entrar nesse estado de consciência alterada de uma forma tecnologicamente controlada, é daí que ela cria o processo de ruptura. Então assim, isso é o que dá pra gente compreender sem viajar em teoria. Porém, tem uma parte que não é confirmada, mas pra mim fica clara na série quando a gente lembra que o Kier transformou a sua vida num mito para inspirar os seus fiéis. Tem uma interpretação da história do Kier com o irmão dele, que eu já vi algumas pessoas fazendo aí nos fóruns de discussão, que pra mim parece algo que a série quer deixar evidente mesmo que nas entrelinhas. Sabendo que os mitos, as parábolas, as histórias contadas pelas religiões quase sempre são metáforas para uma mensagem, aquela história que foi contada no episódio 4 da segunda temporada sobre o Kier e seu suposto irmão gêmeo Dieter poderia ser, na verdade, uma grande metáfora que o Kier contou para narrar como foi que ele usou o éter para ter uma experiência de êxtase religioso, na qual ele elevou a sua consciência interna para domar os 4 temperamentos. Na verdade, assim, para mim, o próprio episódio já deixa isso quase explícito, porque os próprios personagens internos em volta da fogueira, quando escutam essa história narrada pelo Sr. Miltic, tiram sarro da história, porque eles percebem que ela é uma história bizarra que provavelmente não passa de uma analogia. Afinal, a história diz que esse irmão gêmeo do Kier, o Dieter, convenceu ele a fugir do moinho de éter do pai deles e ir para a floresta onde eles iriam viver como indigentes. E aí à noite o Kier ouviu seu irmão se masturbando e jorrando a sua semente na natureza. O Kier pediu pro Dieter que eles voltassem para casa, mas o Dieter disse que queria ficar ali, e aí o corpo dele começou a se decompor e se transformar em seiva, musgo e outros detritos da floresta, o que assustou o Kier e fez com que ele fosse até a suposta gruta, onde ele encontrou os 4 temperamentos personificados e conseguiu domá-los. Só que assim, quando eu falo que o entendimento de que isso é tudo metáfora tá bem claro na série, é porque lá na primeira temporada, o Kier, naquela gravação da Aula da Perpetuidade, que eu li na íntegra no último vídeo, já dizia, abre aspas aqui, eu entrei na caverna da minha própria mente e lá eu os domei. Então não foi literalmente numa caverna, foi na caverna da própria mente dele. E além do fato de que nas pinturas da vida do Kier que mostram ele criança, esse irmão gêmeo dele nunca aparece, eu sou bem influenciado pelo entendimento que a galera tem por aí de que Dieter seria o nome que o Kier deu para sua consciência interna quando ele estava sob o efeito do éter dietílico. Não é à toa que se você pegar o nome em inglês de éter dietílico, que é Diethyl Ether, e simplesmente juntar as palavras, você tem o nome Dieter. Mas muita atenção aqui agora. Como eu me comprometi a não ficar viajando em teoria, eu preciso fazer a ressalva de que esse pequeno trecho aqui que eu acabei de comentar sobre o Dieter é uma interpretação que não foi confirmada pela série, mesmo que seja algo fortemente sugerido naquele episódio. Então, focando no que já é confirmado, o importante é entender que depois de toda essa história com o éter, o Kier conseguiu deixar registrado o seu entendimento de que quem quisesse transcender e alcançar o poder consagrado que ele conseguiu na sua vida, precisaria fazer o mesmo que ele fez, alcançar o domínio da sua consciência interna, seja com o éter ou com algo mais tecnológico. E é assim que a gente chega na última parte. Apêndice 6. A trágica derrota de Orfeu e a sublime vitória de Cold Harbor. Sim, cambada, esse roteiro termina num ciclo onde a gente volta a falar de Orfeu e do mundo inferior. Agora você me fala, depois de ter chegado até aqui, já deixou o seu curtir no vídeo, já conferiu se você está inscrito no canal e com o sininho ativado? Porque, meus amigos, por favor, olha o tamanho que esses vídeos ficaram. Eu acho que eu e minha querida irmã editora Sabrina merecemos que vocês compartilhem esses vídeos aqui nas redes sociais, convidando a galera que é fã de Ruptura para assistir. E quando forem fazer suas compras na Amazon, independente se vocês forem comprar livros ou se vocês forem comprar éter para vocês, não esqueçam de usar os meus links de afiliado para entrar na Amazon. Os links estão sempre aqui na descrição e também nos canais de transmissão que eu tenho tanto no Telegram quanto no Instagram. Você encontra tudo isso aqui embaixo, beleza? Bom, se na época do Kier a forma
mais prática de alcançar o estado de êxtase religioso, de buscar sua consciência interna, era inalando o éter. A partir da época da Cobell, quando Jamie Egan assume como CEO da Lumon, a ruptura passa a existir e essa ideia de uma consciência interna vira algo literal. Então, a Lumon tem a consciência de que aqueles internos são uma manifestação literal da ideia de um êxtase religioso. Os internos são ao mesmo tempo tudo que uma empresa esperaria de um funcionário e tudo que uma igreja esperaria de um fiel, porque eles não conhecem o seu passado, não conhecem a sua vida externa. Então eles são capazes de agir em prol de um objetivo sem serem afetados por traumas externos, sem serem afetados pelos ciclos de morte e renascimento que os humanos lá fora têm que lidar. Não é à toa que alguns fiéis religiosos, tipo Bert revelou naquela conversa do jantar com seu marido e com Irving, acreditam na ideia de que se você não é uma pessoa inteiramente boa na sua vida, a ruptura pode ser uma forma de salvação, já que o seu interno que vai surgir nesse processo é uma parte pura sua, separada dos pecados que você cometeu na sua vida terrena. Aquela expedição que a Lumon chamou de retiro, para o qual os internos foram levados no episódio do Vale da Aflição, colocando eles numa jornada de repetir os passos do Kyr na tal caminhada, na qual supostamente ele atingiu o seu estado de transcendência, parece justamente uma tentativa de estimular nesses internos que eles transcendam esse êxtase espiritual que já faz parte deles. Afinal, a Lumon quer que essa equipe use toda a sua energia interna na missão que eles têm que realizar. Acontece que essa experiência, no caso do Irving, acaba dando tão certo que ele de fato passa por experiências de êxtase na sua mente interna, com alucinações, sonhos bizarros, e chega num estado de clareza da mente onde ele consegue perceber que o grupo estava sendo enganado pela falsa Helly, que é a Helena, e aí vai surgindo um dilema. Acreditar nos internos como essa forma mais transcendental de consciência é algo positivo dos propósitos dessa corporação ou é algo que eles têm que temer? Bom, quem ali já começou a ter esse entendimento de que os internos são capazes de transcender para algo próximo do estado que o Kyr Egan supostamente transcendeu foi o próprio CEO Jamie Egan, que admitiu para Helly que ele sempre esperou ver na filha Helena os atributos do seu reverenciado ancestral Kyr Egan, mas que conforme a filha foi crescendo, ela perdeu essas características e que ele inclusive gerou uma série de filhos ilegítimos em segredo, na esperança de que algum desses filhos refletisse essas qualidades, mas ele ficou desapontado porque nenhum demonstrou o espírito de Kyr, mas ele finalmente enxergou agora o espírito do Kyr na Helly. Ou seja, a Helly, sendo a interna da primeira de todos da família Egan que passou pelo processo de ruptura, que assumiu esse estado de consciência alterada, se provou uma versão melhorada em relação à sua externa Helena, mostrando que para chegar perto do êxtase religioso do Kyr, a consciência interna realmente parece ser o caminho. Até mesmo o Dylan, no seu dilema de triângulo amoroso ali no qual ele se envolveu romanticamente com a esposa do seu externo, recebeu dela o testemunho de que essa sua versão interna parece mais evoluída em vários aspectos do que a versão externa. E é por isso que a Lumon valorizava tanto o interno do Mark. Eles sabiam que apenas o Mark interno seria capaz de utilizar desse estado de consciência sem influência do externo para usar a sua intuição ali no refinamento de dados, refinando aqueles números e completando o arquivo Cold Harbor, cumprindo a missão de ajudar a empresa a vencer esse ciclo de morte que eles pretendiam controlar, que era apagar a dor do luto da Gemma na sua 25ª consciência interna. E aí você pode me dizer o seguinte, mas Felipe, quando você coloca dessa forma, parece até que a Lumon valoriza mais os seus internos do que os externos. Mas o ponto mais crítico da série não é mostrar como que esses internos são tratados de forma desumanizada? É aí que tá o ponto. Valorizar é diferente de humanizar. A Lumon e a família Egan valorizam esses internos justamente porque eles não humanizam eles. Assim como os gregos antigos valorizavam o éter pensando que ele era um meio para alcançar a divindade, assim como os filósofos esotéricos achavam que o éter elemental era um meio para controlar os 4 elementos, assim como os químicos achavam que o éter dietílico era um meio para anestesiar a dor, os internos são para Lumon nada mais do que o éter que eles criaram com os seus chips. Ou seja, assim como o éter não é humano, os internos também não são.
Assim como o éter, eles são só um meio para chegar nesse estado de transcendência e êxtase religioso que vai permitir que eles avancem nessa eterna guerra de Kyr contra a dor do mundo. Isso é tão bem representado na série que, se vocês repararem naquele quadro que foi pintado pela Lumon no último episódio, que se chamava A Sublime Vitória de Cold Harbor, aquilo ali é exatamente a representação de um êxtase religioso, tal qual aqueles da religião de Dionísio. O Mark está retratado ali com os olhos fechados, com a mão erguida, recebendo energia divina de cima, no centro de um local sagrado que é o Vale da Aflição, dando a entender que ele está recebendo essa energia divina daqueles que estão lá em cima da cachoeira, que são exatamente as divindades da Lumon, os deuses desse Monte Olimpo, a dinastia Igan, todos os antigos CEOs. Pensando na mitologia grega, é como se o Mark nessa pintura estivesse se conectando com o próprio éter, aquele éter mitológico que era o ar superior que os deuses respiravam lá em cima. Mas o que a Lumon não esperava era que o Mark interno, ao longo da história das temporadas, receberia sim influências externas, tanto do livro do seu cunhado na primeira temporada, quanto do seu próprio externo na segunda temporada, que decide dar início ao processo de reintegração e depois é influenciado pela Devon e pela Cobell a entrar em contato direto com o seu interno através de uma câmera de vídeo naquela que é uma das melhores cenas da temporada, a cena onde os ideais e propósitos desses dois Marks começam a se chocar. E com tudo isso, enquanto a Lumon esperava que o Mark interno só tivesse influência do espírito do Kyr ou do espírito do éter e seguisse no seu caminho para a transcendência, ele na verdade acaba agindo junto com o seu externo na sua própria jornada de Orfeu. O que quer dizer isso? Como eu já expliquei, o Orfeu, além desse profeta que deixou seus escritos e hinos para a humanidade, foi primeiramente um cantor que perdeu a sua amada esposa e buscou a ajuda de Dionísio para resgatá-la do mundo inferior. Quando ele chegou lá embaixo, ele conseguiu usar sua música para comover até os senhores do submundo, Hades e Perséfone, e eles permitiram que Orfeu levasse a sua amada Eurídice de volta à vida, mas com uma condição: ele tinha que guiar a esposa por todo o caminho até o mundo superior sem olhar para trás. E assim o Orfeu faz, ele guia a esposa até chegar nas portas que os levariam para o mundo dos vivos, mas chegando lá, ele é tomado pela dúvida e olha para trás para ver se a esposa ainda estava seguindo ele, e ao fazer isso, a Eurídice desaparece para sempre. Da mesma forma que o mito de Perséfone que eu trouxe lá no início dessa análise falava para os gregos sobre a importância dos ciclos de morte e renascimento, sobre como é importante que haja inverno para que depois haja primavera, esse mito de Orfeu tentando resgatar a esposa fala sobre como que a humanidade é incapaz de vencer esses ciclos de morte, porque mesmo alguém poderoso como Orfeu, cuja música conseguiu comover os próprios deuses, na hora de tentar vencer a morte, acreditando que ele pode escapar desse ciclo, que ele pode escapar dessa dor, vai ser afligido pela dúvida e vai olhar para trás, vai olhar para o seu passado e vai perceber que não dá para fugir dele. Então Orfeu tem que aceitar a perda da sua esposa. Ele deixa o seu eu, que era o companheiro de Eurídice, morrer para que ele possa renascer enquanto o grande profeta que ele vai se tornar depois. E é incrível como a mesma coisa acontece com o Mark. Desde que o Mark chamou a irmã dele de Perséfone lá no segundo episódio da segunda temporada, muitos já tinham entendido que a jornada do personagem nessa temporada ia ser uma jornada de Orfeu, no sentido de ter que descer ao mundo inferior para resgatar a esposa em teoria falecida. Tem gente que levou isso pro lado das teorias doidas, mas eu prefiro aqui o entendimento da gente sacar que os conceitos da mitologia grega são usados na série da mesma forma que o Kyr Igan usava. O Kyr pegou conceitos da mitologia e da religião e aplicou na sua vida real, provavelmente sabendo que inicialmente eram só metáforas, mas confiando que, se ele acreditava no significado daquelas metáforas, ele era capaz de criar algo que refletisse aquele significado no mundo real. Pensando nisso, o primeiro episódio lá da primeira temporada já entregava pra gente a pista de que a Lumon, nos seus andares subterrâneos, tem um paralelo com a ideia de um mundo dos mortos. O episódio 1 tem como título em inglês Good News About Hell, fazendo um trocadilho com o nome da Helly, que se aproxima da palavra Hell, que é inferno em inglês, porque nesse episódio, quando a então novata Helly R desperta pela primeira vez naquele andar da ruptura, ao tentar sair por aquela porta da saída de emergência
convergência várias vezes e perceber que ela sempre volta para o mesmo lugar, ela pergunta para o Mark se ela está morta e depois ela questiona se aquilo ali é o inferno. E aí mais tarde nesse mesmo episódio, a Harmony Cobell diz para o Mark uma fala bem significativa, que é a seguinte: sabe, minha mãe era ateia, ela dizia que havia um lado bom e um lado ruim no inferno. O lado bom é que o inferno é apenas um produto da mórbida imaginação humana. O lado ruim é que o que quer que humanos possam imaginar, em geral podem criar. Ou seja, o que a Cobell está explicando aqui é que não é que o andar de ruptura seja literalmente o inferno ou seja o mundo dos mortos, mas se os humanos são capazes de imaginar um inferno, de imaginar um mundo dos mortos, então eles são capazes de criar um. E foi isso que eles criaram ali, uma réplica de um mundo inferior. Então não é viagem enxergar os internos naquele andar como as almas presas lá nos reinos de Hades que tiveram que beber da água do rio Lethe e sofreram com um esquecimento total de quem eles realmente são. E assim faz todo sentido enxergar a jornada do Mark em busca da Gemma como uma jornada de Orfeu em busca da sua Eurídice, mostrando que os significados dos mitos se reciclam de tempos em tempos e se repetem. No final da temporada, o Mark segue as instruções do plano, consegue descer lá embaixo e resgatar a Gemma para que os dois possam fugir juntos para o plano superior, mas na hora da fuga, vejam só, ele age exatamente como Orfeu, mesmo que tomando uma decisão um tanto inversa. Ele chega com a sua amada até a porta que leva para o mundo superior, mas ele não resiste à tentação de olhar para trás. E ao olhar para trás, ele vê a Halle, se dando conta de que ele está salvando a Gemma porque ele sabe que é certo, mas que a Gemma não significa nada para ele. Ela é a esposa do seu externo. Quem significa alguma coisa para ele é a Halle, por quem ele se apaixonou, e mesmo sabendo que as coisas estão ruindo ali dentro da Lumon e que é praticamente impossível que ele e a Halle tenham uma vida feliz e juntos, ele escolhe tacar um foda-se e viver com ela nem que sejam uns minutos de felicidade. Então, ao olhar para trás, esse Orfeu aqui também acaba deixando a sua Eurídice partir, mostrando um ponto muito importante que é falho na estratégia da Lumon. A Lumon está trabalhando nessa ideia de que um interno poderia agir como um ser próximo da transcendência, um ser com os 4 temperamentos equilibrados, que por não ter um passado, por não ter uma vida pessoal, poderia agir em prol de um objetivo, de uma missão, sem lidar com as distrações dos pequenos ciclos de dor, dos ciclos de morte e renascimento que a vida traz pra gente. Assim, a interna da Gemma seria capaz de obedecer às ordens da Lumon e desmontar aquele berço sem distrações, assim como o interno do Mark seria capaz de obedecer o plano da Cobell e da Devon e resgatar a Gemma daquele lugar sem distrações. Porém, enquanto a Lumon enxerga esses internos como algo inumano, como algo próximo do éter, os internos estão mostrando que eles são humanos sim, e que eles são muito mais próximos de Orfeu, que mesmo tendo deixado um legado grandioso, ainda estava preso às falhas da sua natureza humana. Então esses internos podem até nascer, entre aspas, livres das distrações do mundo externo, mas a partir do momento em que eles vivem novas vidas ali dentro, que eles convivem com outros iguais a eles, eles aprendem a amar, aprendem a temer, aprendem basicamente a se entregar para os 4 humores. A aflição que o Irving interno sentiu ao perder o Burt e se decepcionar com a empresa que ele antes idolatrava, a malícia que o Dylan sentiu ao usar toda a sua revolta irada para explodir contra o Sr. Miltic e preparar todo um exército de internos para atacar ele se necessário, o pavor que a Halle sentiu ao perceber que ela teve a sua identidade roubada por um tempo pela sua externa e que agora ele estava prestes a perder o Mark para sempre, e a diversão na qual o Mark mergulhou de cabeça, na qual ele ignorou toda e qualquer consequência e deixou a Gemma lá do lado de fora da Lumon, se entregando num sorriso apaixonado para correr junto com a Halle em direção à ilusão de um pôr do sol, como se aquele fosse o final feliz de um filme de romance. O Mark externo achava que ele era o lado humano dessa dualidade e que cabia a ele tentar enfrentar o seu ciclo de morte, tentando salvar o seu eu que tinha uma vida feliz com a Gemma. Ele só não contava que o Mark interno era
era tão humano quanto ele e que na hora final ia fazer de tudo para salvar o seu eu que sonhava com uma vida feliz com a Hailey. Ruptura é uma série que ainda guarda muitos mistérios, então felizmente nós teremos mais temporadas para ver esses mistérios sendo desenvolvidos. Mas para mim, esse arco dos personagens que foi estabelecido aqui é tão redondinho, é um arco narrativo tão bem estabelecido, que se a série tivesse sido cancelada, por exemplo, eu me contentaria com aquele final ali sendo o final da série. Eu sei que seria um final super agridoce, no qual a gente ficaria se perguntando qual foi o destino de todos aqueles personagens, mas é justamente por isso que seria um final tão humano, sabe? Orfeu precisou deixar que uma parte dele morresse para renascer como o líder profeta de uma religião. O Mark interno ali, para mim, parece estar justamente deixando a sua parte externa morrer, entre aspas, para renascer como um dos líderes de uma rebelião, já que tudo indica que agora os internos da Lumon foram devidamente iluminados por essa centelha e estão prontos para se unir e tomar o controle desse ciclo de morte e renascimento. Bom, cambada, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Deu muito trabalho, mas eu fiz com muito carinho. E se você é novo aqui no canal e chegou através desse conteúdo sobre ruptura, eu te convido a conhecer outros conteúdos desse quadro Fatos e Mitos, caso você tenha gostado do formato. Tem vários vídeos destrinchando filmes e séries que se inspiram em diferentes mitologias, lendas e fatos históricos, e eu garanto que vocês vão gostar. E olha só, hein, mesmo falando tanto, eu ainda não terminei com tudo que eu tenho para falar de ruptura. Ainda vai sair aqui no canal o corte da live dos membros, onde a gente debateu mais conceitos da série. Então fiquem de olho para não perder e confere se você está inscrito no canal e se o sininho de notificações está ativado. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!